Para o que você estiver fazendo e presta atenção. Se você sente que na tua vida tem acontecido perdas estranhas, afastamentos inesperados, instabilidade financeira e tudo na verdade que tu toca a mão vem dando errado, as coisas ao teu redor vêm desmoronando e chega ao ponto de você perguntar: Senhor, o que eu fiz de errado? Por que essas coisas estão acontecendo justo comigo? Isso não tem nada a ver com a maré de azar ou falta de sorte. Tem a ver com alguns sinais, porque a Bíblia é clara e ela nos mostra que existem 5 coisas que Deus remove da nossa vida antes dela mudar toda a nossa história. Antes de uma onda de prosperidade muito forte alcançar a nossa vida, essas 5 coisas são removidas. E muitas vezes a gente acha que isso é punição, que isso na verdade é Deus não respondendo, mas é Deus removendo para que essas coisas boas venham. Então presta atenção em cada uma delas que eu vou te contar aqui, porque eu tenho certeza que tu não chegou nesse vídeo por acaso. Tu não veio aqui do nada. E essas coisas estão acontecendo com você, é justamente porque tem algo grande chegando. Número 1. Deus remove o excesso de controle. Eu quero ler aqui para você, lá em Provérbios 19, 21, que diz assim, ó: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que isso quer dizer? Deus, ele remove o excesso de controle. Muitas das vezes a gente diz confiar em Deus, dizemos ter fé, mas a gente tem todo o controle na nossa mão. A primeira coisa que Deus remove antes de algo grande chegar é o excesso de controle. Acontece coisas na nossa vida que nós não temos mais controle. Nós perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer? Eu não posso mais fazer nada. Porque antigamente tudo na nossa vida dependia do nosso braço, da nossa força. E chega um momento em que você não pode mais fazer nada. Você precisa confiar. E confiar é a primeira etapa de que Deus vai fazer coisas grandes. Quando Deus levou o povo de Israel para o deserto, para fugir das garras do Egito, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir porque é muito importante. Deus, ele manda o maná dos céus. O maná é aquele pão que caía, que as pessoas comiam. Porque eles estavam reclamando ali: pô, me tiraste daqui para passar fome? Pelo menos lá eu tinha comida, né? E o povo reclama, reclama e reclama, até que Deus manda o maná. As pessoas tentam guardar aquele maná e ele apodrece. Ou seja, porque eles tinham que confiar que dia após dia Deus ia fazer aquilo ali. O que Deus estava trabalhando naquelas pessoas? A fé. A fé é tirar o excesso de controle. Se aquelas pessoas estivessem todos os dias com as comidas guardadas e tudo, elas não iam ter fé. Elas não iam trabalhar a fé cada dia que Deus ia fazer. E isso acontece quando Deus está prestes a mudar a nossa vida. Ele remove algo e faz com que aquilo ali, a gente dependa dele todos os dias. Às vezes é uma doença, às vezes é algo que ele coloca. Cara, às vezes é até mesmo uma falta de um trabalho. Às vezes é algo que te faz pensar: Senhor, eu não tenho mais o controle. E é quando nós entregamos o controle para Deus que ele vem mudando a nossa história. Então Deus, ele permite às vezes que nada responde, que nenhuma estratégia funcione e que tudo foge do seu alcance, justamente para você botar o teu joelho e falar: Pai, eu só consigo contigo porque eu já não consigo mais. Segunda coisa que Deus remove da tua vida quando algo grande vai acontecer. E antes de te falar essa, eu quero que você deixe o seu like e se inscreva e abrir o sininho. O like é o botão de joinha. Fazendo isso, você assina como se fosse um contrato dizendo: Senhor, eu quero que essa palavra chegue em mais pessoas. Você compartilha a palavra de Deus. Você dá voz àquela palavra que Deus está falando. Quando você deixa o seu like, é de graça. Então deixa o seu like, se inscreve, abre o sininho e hype o vídeo, ok? E se você está nesse vídeo agora, eu tenho um convite para te fazer. No dia 9, 10 e 11 de fevereiro, eu vou fazer um evento gratuito e online. E nesse evento eu quero te ensinar uma nova brecha no sistema, no mercado digital, que pode mudar a tua vida. E é algo genuíno, é algo honesto e gratuito. Vai estar aqui no primeiro link da descrição para você se inscrever e vai estar também no comentário fixado. Mas não esquece de se inscrever. Bom, a segunda coisa que Deus remove são as pessoas desalinhadas. Nem todo mundo que caminha com você vai chegar onde Deus te prometeu. E às vezes são pessoas boas, não são pessoas ruins. Às vezes não é aquela pessoa que te detesta, aquele seu inimigo, não. É gente que te ama, é gente que é muito boa, mas que Deus vê que não se alinha para o teu próximo passo. Lá em Amós 3:3 a gente vai ver assim, ó: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, antes da bênção, as amizades esfriam, as alianças quebram, vínculos antigos se rompem. Então tu pode perceber que aquela amizade de anos começa a ficar enfraquecida, ninguém mais manda mensagem, ninguém mais fala, ninguém isso, aquilo. Então fica nessa, entendeu? Então Deus afasta quem atrasaria o que ele vai acelerar. Isso é muito importante você saber. 3. Deus remove portas que pareciam permanentes. Cara, isso já aconteceu muito comigo. Eu achava que aquilo ali era para sempre, eu me acomodei naquilo, e isso pega muito daquele primeiro ponto, né, de tirar o nosso controle. Então, Deus fecha portas que você acha que eram definitivas. Isso acontece muito lá em Provérbios, em Apocalipse, né, 3:7 diz: o que ele abre ninguém fecha, mas o que ele fecha ninguém abre. Então, assim, quando uma porta se fecha de repente, cara, um emprego, um relacionamento, um projeto, uma oportunidade, muitas das vezes é Deus dizendo assim: tu estava muito acostumado aí.
E eu quero que tu se desacostume, porque eu tenho coisas novas. E esse vazio das coisas antigas é justamente onde as novas vão preencher, tá? Quarta coisa, ele remove a estabilidade. Eu era um cara que e o ser humano, né? A gente sonha com estabilidade, a gente sonha com algo estável, mas Deus não. Deus ele nunca pede para você guardar, ele pede para você multiplicar. Então, Deus ele quebra a estabilidade. Quando ele fala para Abraão, sai da tua parentela para o lugar que eu vou te mostrar, ou seja, ele nem sabia para onde ia. Só que ele fala assim, eu só vou te fazer de ti uma grande nação quando tu sair daí. Ou seja, às vezes você quer um salário fixo, você quer aquilo tudo fixo, porque na grande verdade dentro de você, você tem medo que Deus possa falhar. Você tem medo que um dia as coisas podem acontecer de errado e Deus não supra na tua vida, né? E aí ele remove a estabilidade. Tu pode ver, geralmente quem corre atrás de estabilidade, no fim das contas, permanece pobre, não tem nada na vida, ou quando tem algo muito minúsculo. Mas quando a pessoa ela se atira no incerto, ela mostra que a fé é maior, geralmente ela ganha muito mais. Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu faço milhões e milhões de reais e eu sou um cara que eu corri totalmente ao oposto da estabilidade quando eu vi que Deus não queria isso para minha vida. Ou seja, Deus tira a previsibilidade, o chão conhecido e as garantias humanas. Por quê? Porque a estabilidade é a dependência do sistema e a instabilidade é a dependência de Deus. Então, quando a gente entende isso, quando a gente confia no invisível, a gente recebe o impossível. Isso é muito interessante. E por último, Deus remove a identidade antiga. Então, antes de te entregar algo novo, ele começa a remover o que você foi para revelar quem você está se tornando. Então lá em Gênesis, a gente vai ver lá em Gênesis 32, 28, diz, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, ou seja, Deus ele remove o nome de Jacó, coloca o nome de Israel e dá uma nova identidade para ele. Então Deus faz isso, né, com você também. Ele vai começar a te dar uma nova identidade, você vai começar a querer se tratar de forma diferente, se vestir de forma diferente, você vai falar de forma diferente. Então quando você vê que isso está acontecendo, é uma nova identidade de Deus sendo implementada na tua vida. E isso é algo bom, porque mostra que Deus está trabalhando. Então são essas 5 coisas que acontecem, e eu vou ler e repetir cada uma delas. O excesso de controle é quando a gente quer tudo pra gente, e a gente acha que nós somos a força do nosso braço. 2, pessoas desalinhadas, é quando simplesmente tem pessoas muito boas às vezes, mas não estão pro nosso propósito. 3, ele remove portas que pareciam permanentes. Ele fez muito isso comigo. Coisas que pareciam definitivas. 4, remove estabilidade. Aquilo que você acha que é estável. Eu quero ser estável. Na verdade, você está querendo suprir um medo dentro do teu coração que diz que acha que Deus vai falhar contigo. E quarto, quinto, na verdade, Deus remove a identidade antiga. E ele faz isso quando ele quer transformar. Se você vem sofrido com isso, essas 5 coisas vêm sido removidas na tua vida, é algo bom, não é algo ruim. Eu quero te fazer um convite agora. Primeiro, você vai deixar o seu like, se inscrever, habilitar o sininho e hypar esse vídeo, que foi muito importante para você.